Socorro, estou a apaixonar-me. É impossível resistir a tanto charme. Pois é, olhem só esta beleza. Estética apurada, design fantástico, uma combinação de cores simplista, mas intimista, e depois uma sola aqui com um azul metalizado em degradêzinho até ao laranja, tornam esta sapatilha uma coisa linda. Como diria Tigel, sal grosso. Calma. E é mesmo preciso ter calma, porque estas sapatilhas são muito difíceis de conseguir no mercado e estão nas minhas mãos. Trata-se das Adidas Prime SP2 e foi com este modelo, não com estas cores lindas, mas foi com este modelo que Noah Lyles conquistou 3 medalhas de ouro nos 100, 200 e 4 vezes 100 metros nos últimos mundiais de atletismo em Budapeste. É uma resposta bem digna da Adidas aos MaxFly da Nike, e se quiseres ficar a saber tudo sobre esta sapatilha, fica comigo. Solta a vinheta, diretor! E começo por pedir desculpa pela minha excitação, entusiasmo inicial, que vos pode levar a pensar que eu não sou assim tão objetivo no que toca a analisar a sapatilha, mas eu garanto-vos que este meu crush pela estética não vai influenciar o meu julgamento sobre aspectos mais técnicos e tecnológicos. Então vamos lá. Esta sapatilha é uma resposta dada pela Adidas aos MaxFly da Nike e eu considero que foi uma resposta muito bem dada, no entanto, ainda aquém dos MaxFly. Esta sapatilha foi especialmente desenhada para correr os 100 metros. Dizem os engenheiros da Adidas que isto foi mesmo desenhado para corridas de 100 metros, mas depois, claro, vemos os outros velocistas, 200, 400 e também das provas de barreiras, dos 100, 110 metros barreiras e 400 metros barreiras, a utilizar e a dar esse feedback à Adidas, e a Adidas promete que vai lançar uma nova versão abraçando esse feedback de todos os atletas velocistas que têm usado esta sapatilha. Indo aqui para a parte de cima, temos uma malha bastante respirável, que é muito importante para os atletas que não usam meia, e tem ainda a característica de ter sido produzida com 50% de materiais recicláveis. A sua língua é um dos pormenores mais deliciosos desta parte superior, porque é uma língua que está presa na própria malha, mas é elástica, o que faz com que o pé fique bem preso na sapatilha e não ande aqui a boiar, não é? E às vezes a língua entra para dentro e temos essa dificuldade, e aqui não. A língua está sempre no mesmo sítio e faz aqui um grande ajuste no pé. Depois há ainda também um pormenor acerca dos atacadores. Para pessoas que têm o pé mais largo, é possível usar aqui a outra furação, uma furação mais larga, para esses pés largos, e depois, claro, os pés estreitos têm aqui a furação normal. Isto é tudo para que o pé esteja bem condicionado, bem apertado, e que o atleta não sinta que o pé está ali a boiar e que está a perder energia. O último aspecto a referir sobre a parte superior é aqui o acolchoamento no calcanhar, um pormenor que não existia na versão anterior, nos SP1, e agora foi adicionado e serve para o atleta sentir mais conforto e também para que o calcanhar fique mais bem preso à sapatilha. Relativamente à sola, é constituída por alguns elementos. Por dentro há uma placa de carbono, depois existe uma placa mais agregadora e depois temos aqui uma espuma para dar algum conforto no calcanhar, mas o grande distintivo desta sapatilha é mesmo esta espuma Light Strike Pro, que funciona à semelhança das bolsas de Air Zoom nos MaxFly, funciona para dar o retorno de energia. Isto funciona da seguinte maneira: mal o atleta coloca o pé no chão, a placa de carbono começa a absorver energia,
a placa de carbono começa a comprimir a espuma Light Strike Pro e depois há o retorno de energia e o atleta sai do solo a toda a velocidade, uma grande reatividade, uma grande propulsão, e isto é uma das características mais especiais desta sapatilha e o que torna esta sapatilha uma super sapatilha para a velocidade. De notar que esta Light Strike Pro é uma espuma já utilizada pela Adidas em sapatilhas de maratona, de meio fundo, e agora aqui numa versão mais comprimida nas sapatilhas da velocidade. De facto é uma espuma que à palpação, ao toque, nós já sentimos o retorno de energia, então imaginem só a energia que ela não nos devolve quando nós estamos ali a sprintar. Devolve muita energia e não é por acaso que muita gente bate recordes pessoais quando começa a utilizar esta sapatilha. Óbvio que o Light Strike Pro é bastante importante, mas sem a placa de carbono não teria o mesmo efeito. A placa de carbono desta sapatilha também contém nylon e faz com que seja bastante rígida, mas bastante leve. E essa é uma das grandes vantagens dessa sapatilha. É super leve. 120 gramas para um tamanho 42, sensivelmente, contra os 160 gramas de uns MaxFly para o mesmo tamanho. E depois na sola ainda tem uma placa que parece metalizada, mas é de plástico, uma placa para dar tração à pista, e depois tem aqui ainda 6 bicos estrategicamente posicionados. Muitos estudos foram feitos e a Adidas coloca-os desta maneira para dar maior tração. E apesar de ser uma sapatilha especialmente pensada ou desenhada, inspirada para os 100 metros, a verdade é que os atletas adoram correr com estas sapatilhas nas curvas. Sentem uma grande tração e isto é uma vantagem face aos MaxFly da Nike. Outra vantagem destas sapatilhas é que não têm bolsas de ar que podem explodir. Esta espuma tem maior durabilidade do que as bolsas Air Zoom. De facto, esta sapatilha tem tudo para durar mais do que as MaxFly. No entanto, há muitos atletas que apontam aqui esta malha que se rompe muito facilmente e quando rompe fica aqui o dedo no ar e não é muito agradável. O que também não é muito agradável é ser uma sapatilha muito difícil de encontrar no mercado, enquanto as MaxFly é aí aos pontapés, esta não, por isso, quando se encontra é de aproveitar, porque apesar de não ser uma sapatilha tão espampanante e tão vistosa como outras que há aí pelo mercado, a verdade é que é uma sapatilha sóbria, pode ser linda, mas é sóbria e cumpre o seu papel. A sua placa de carbono e nylon tornam a sapatilha super leve. Esta espuma retorna a energia como há poucas e eu considero que com estas sapatilhas tens tudo para bateres os teus recordes pessoais. Se gostaste deste review, bota o dedo no like, compartilha com os teus amigos e se ainda não te inscreveste, inscreve-te no canal do Rafa Boban, porque as sapatilhas vão voar para o teu ecrã.